A fuga ao fisco e as atividades não declaradas encabeçam as causas das perdas do setor pesqueiro, que podem ultrapassar os 200 mil milhões de kwanzas por mês, de acordo com a ministra das Pescas e Recursos Marinhos, Carmen do Sacramento Neto dos Santos. Em entrevista à Angope, no quadro das celebrações dos 50 anos da independência nacional, a assinalar-se em 11 de novembro corrente, a governante fez uma avaliação do setor. Bom dia, senhora ministra. Muito obrigada por receber a Angope para falar das principais conquistas e desafios e oportunidades do setor ao longo dos 50 anos de independência. Senhora ministra, quais são os principais ganhos alcançados pelo setor durante os 50 anos de independência? Antes de tudo, eu quero dar-vos também um bom dia e dizer que é sempre um prazer, uma honra receber-vos. Depois, responder-vos diretamente à pergunta que me fazem, e porque estamos no ano dos 50 anos, dizer que nós estamos numa perspectiva de que, efetivamente, ocorreram muitos ganhos. Obviamente com altos e baixos, onde nos anos ganhamos mais, noutros menos, mas o mais relevante é que efetivamente se constituiu no setor das pescas uma plataforma soberana para a economia angolana. E estes ganhos que são projetados, quer do ponto de vista da contribuição que as pescas deram, já ocorreram anos mais áureos, mas a manutenção depois desta contribuição que o setor das pescas deu à economia de Angola. E eu falei de soberania há pouco porque efetivamente se fez uma transferência quase direta de uma evolução de empresários angolanos que entraram para o mercado, para a economia de mercado que se instalou no setor das pescas, trazendo ganhos não só na pesca em si, mas trazendo também uma evolução filosófica do setor das pescas para uma economia azul. Portanto, acho que foi um apoderamento da sociedade com uma capacidade timoneira que o Estado teve para com a economia, ou seja, para com os nossos stakeholders, com os nossos empresários. E durante esse período, logicamente, terão existido muitos desafios. Quais a senhora ministra pode, por exemplo, mencionar? Nessa perspectiva de 50 anos, eu julgo que os grandes desafios foi, para já, ultrapassar a ausência de empresários que, para aí por volta dos anos 80, anos 90, tivessem embarcações mais competitivas. E nesta altura, que o setor das pescas, logo a seguir a independência, até os anos 80 éramos muito menos também, fornecíamos a proteína animal, que a maior parte do povo angolano conhece, era o pescado naquela altura. Mas depois, à medida que se foi consolidando as cidades com mais população, houve a necessidade de aumentar esse pescado que era fornecido à população. E isso foi feito de diferentes maneiras. Houve até um acordo conjunto do Estado a Estado, em que vieram barcos que forneciam o pescado nacional já com a dimensão que se impunha, assim como começou a entrar para a exportação. Também, nessa altura, se considerou, através de vários apoios que o Ministério das Pescas, mesmo mudando de nome ao longo desses 50 anos, foi fazendo. E uma delas foi
renovar a frota, que pôs à disposição dos empresários esta possibilidade e ao mesmo tempo capacidade de aquisição de frota do segmento semi-industrial e do segmento industrial. Também com vários percursos foram financiadas várias embarcações do segmento da pesca artesanal. Portanto, constituiu-se de lá para cá, pós-independência até agora, um conjunto de oportunidades que foram colocadas à disposição e que parte da população aproveitou, por um lado, na disponibilidade do pescado e, por outro, na constituição de digamos, um conjunto de indivíduos de raiz angolana que passaram a ser os grandes operadores da pesca. Naquela altura, Sra. Ministra, a atividade era dominada, logicamente, pelo setor público. Era o Estado, até 1991, o Estado é quem dominava toda a atividade económica. De lá para cá, de 91, 92 para cá, que vantagens a intervenção do setor privado trouxe para... Aí é que está. Com o setor privado, nós também, e aí também o Estado é que fez essa passagem de testemunho de um tipo de mercado, porque o Estado altera as políticas, que era um conjunto de uma economia planificada e que passa por um conjunto oposto, que é a economia de mercado. E é o Estado que entrega, portanto, essa oportunidade de serem os empresários angolanos a serem os detentores desta capacidade de pesca. Repare que eu reforço aqui o Estado, porque até a Lei 6A define que, efetivamente, somente aos angolanos é-lhe dado este direito de pesca. E esses direitos de pesca, que nós chamamos um termo de direitos de pesca, só é dado por via do Ministério das Pescas a oportunidade para ter ou não barco. Ou seja, para ser armador de um determinado barco que vá trabalhar nas águas angolanas, há um requisito prévio, que é para o setor, ou para o subsetor, se melhor explicando, da pesca artesanal, só angolanos, ponto final, pelas características próprias desse setor artesanal, que são muito focadas, com uma pesca dividida em duas, uma que é de subsistência, que é para a população que vive ao longo da costa ou das zonas ribeirinhas nos rios, poder pescar para a sua alimentação, e uma que é comercial, onde já há um excedente de pesca ou um esforço diferenciado que alguns membros da nossa sociedade fazem essa pesca. Mas este subsetor da pesca artesanal é aberto totalmente a angolanos, ou seja, qualquer indivíduo estrangeiro que entre e que seja apanhado a pescar, ele está fora do nosso contexto e deve ser parado e deve olhar para outros segmentos, que são outros dois segmentos ou subsetores, que são a pesca semi-industrial e a pesca industrial. Reparem que aí os barcos são maiores, são acima dos 14 metros, na pesca semi-industrial até aos 20 e depois na pesca industrial a partir dos 20. E é aí que efetivamente os empresários angolanos, dentro da soberania que lhes foi dado, encontraram um formato de trazer embarcações estrangeiras com as quais fazem joint ventures, fazem acordos, e é sobre esses acordos que nós temos a oportunidade de sancionar ou não,
segundo as características das embarcações. Portanto, o ganho ao longo desses 50 anos foi que trouxemos uma casta de empresários que tiveram oportunidade, uns do acesso direto à banca, outros através de acordos com armadores estrangeiros e que facilitaram as suas embarcações e depois, dentro dos seus acordos, fazem as partilhas de custos da produção, como também através de um conjunto de operadores que foram subsidiados pelo Estado, através do FADEPA, e que até hoje estão ainda a pagar as embarcações com as quais trabalham. Obviamente que ao longo dos anos muitas dessas embarcações precisam de fazer revisões, precisam de fazer atualizações dos seus equipamentos, mas na verdade é que a frota de pesca em Angola é constituída por essa panóplia, por essa diversidade que nós fazemos também aqui um agrupamento pelos tipos e modos de pesca. Não sei se vou adiantar-me, mas eu aqui estou a referir-me à pesca de cerco, à pesca de arrasto demersal, temos a pesca de arrasto pelágico, temos a pesca de crustáceos, onde temos de arrasto demersal, temos, por exemplo, crustáceos, os caranguejos, temos arrasto de camarões, camaroeiros, e temos também a pesca que é dirigida, por exemplo, para o polvo e para a lula. Isto deu uma conformidade que nós vimos ao longo dos anos, fazendo uma gestão que foi evoluindo, mas que atualmente essa gestão é feita com o apoio de um instrumento, que é um instrumento de gestão integrada, com a maior oportunidade que os dados científicos nos dão para estabelecer um total admissível de captura. Muito bem. E atualmente, senhora Ministra, quais são os desafios que o Ministério das Pescas ainda se debate? Ao longo desses anos todos falou das dificuldades, mas atualmente qual é o que o Ministério ainda... Nós ainda temos desafios que eu digo estruturais. Repare que um dos desafios estruturais que nós estamos a tentar mitigar é trazer aqui um princípio de organização das descargas do pescado. Reparem que esta evolução que se deu nesses 50 anos, para além de trazer barcos, trouxe a oportunidade que muitos empresários têm de fazer estruturas de mar. A lei pede-nos para as empresas terem estruturas de terra, porque a lei apoia-se que os locais de desembarque, eles são definidos e estabelecidos pelo Estado. O que ocorreu é que nós, não podendo na mesma magnitude oferecer locais de desembarque, são chamados portos pesqueiros, eles foram também um pouco desaparecendo em determinadas regiões da nossa costa. Os empresários que podem fizeram os seus próprios locais de desembarque. A pesca artesanal, sem muita possibilidade de fazer portos, ocupou muitas praias para fazer o desembarque. E é um grande desafio estrutural do ponto de vista da abordagem de nós podermos fazer uma fiscalização em terra de uma maneira possível de rastrear o pescado que sai. Rastrear o pescado que sai, para onde vai e como é que ele vai. Traz-nos aqui um desafio
que é estabelecer a cadeia de valor. No limite, acabamos por estar a falar aqui da cadeia de valor. Ela é muito mais extensa que isso. Estamos a falar de uma parte da cadeia de valor que é pós-pesca. Nós definimos aqui que esta cadeia de valor ela é estabelecida em 3 grandes oportunidades. Antes da pesca, onde nós pomos todo um conjunto de necessidades para que os pescadores tenham barcos, redes, tenham equipamentos, até os equipamentos, os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, e temos logo a seguir a esse conjunto de indústria que se instala nesse pré-pesca, temos a zona da pesca propriamente dita, que nós chamamos middle stream, que é todo o conjunto em que efetivamente os armadores têm os seus barcos a pescar, marinheiros, equipamentos que estão em concertação com a lei, congelação, gelo, comunicações com os portos, e depois, neste momento da pesca, quando ele termina e os barcos atingem a sua capacidade, ou não por falta de pescado na região onde estão a pescar, temos uma terceira base final da nossa cadeia de valor, que é o pós-pesca. E aí, esse pós-pesca começa quando o pescador entrega o peixe à primeira pessoa que compra. E esta falta, este desafio de estabelecermos lotas e de estabelecermos locais de descarga, ou seja, nem todo o sítio precisa de uma lota, mas precisa, no mínimo, de um ponto de vendagem, que é o que se diz em termos de gestão de pesca. E esse ponto de vendagem é pré-estabelecido e permite que, efetivamente, se tenha um fiscal que vá monitorizar essa descarga. Haverá alguma necessidade, peço desculpas, de alterar os pontos de desembarque, sendo essa uma preocupação? Absolutamente. E se assim for, quais serão? Absolutamente. Nós estamos a finalizar uma lei, ou seja, até não é finalizar, é finalizar o processo de análise e reavaliação do pressuposto da Lei 6A, a nossa lei das pescas, porque ela tinha ou tem alguma necessidade de adequação para os tempos de hoje. A lei é do ano 2004 e então nós, 20 anos depois, estamos a precisar de a rever. E um dos pontos é esse, é estabelecer. Nós fizemos um trabalho há pouco tempo e ele dá-nos cerca de 130 pontos de descarga, onde praias são 60 e onde portos que são privados são a maior parte, cerca de 70, porque do Estado nós temos 3. Temos um em Luanda, um no Tomboa e temos uma lota com doca em Benguela, que foi feita também com fundos do Estado, onde nós tentamos, eu digo tentamos porque a lota de Benguela está neste momento quase inoperante e ainda não está a servir o seu propósito. O Tomboa está também a começar a dar os seus passos, mas não tem uma lota propriamente dita, por isso também há quase alguma escusa de utilização. E depois temos o porto da Pesca Angola, na Boa Vista, em Luanda, que é o que recebe os barcos para que pescam na região de Luanda e tem o seu porto de base na região de Luanda. Portanto, nós temos, por exemplo, às vezes até queixas de determinadas localidades, porque julgam que
há demasiadas pontes cais para descarga de peixe. E quando nós vamos até fazer os levantamentos, não são tantas quantos pensam que sejam só de pesca, porque muitas delas são até para os marítimo-turísticos, para os iates e os barcos de recreio, mas é, portanto, toda esta, digamos, profusão de desembarques que constrange e que são um desafio que nós estamos a levar a peito e a trazer uma série de projetos estruturantes, que eu sei que depois vocês quererão perguntar, mas que é, na realidade, decorrente da evolução que tivemos, do crescimento que tivemos das pescas desde 75 até agora. Okay. Neste sentido, pronto, e aproveitando a deixa da Sra. Ministra, quais serão as perspectivas do Ministério para os próximos anos? Nós temos diferentes perspectivas para os diferentes modos de gestão que temos aqui no Ministério. O Ministério chama-se Ministério das Pescas e Recursos Marinhos. Esta técnica de legislação para a denominação dos ministérios encerra um conjunto de tarefas para nós. E nós temos, efetivamente, um grande ónus sobre a pesca. E a pesca marítima, tivemos agora praticamente só a falar dela. Nós temos grande produção que é feita nos rios, que nós chamamos a pesca fluvial. E essa pesca fluvial ainda estamos a tentar reorganizá-la também para ver o quanto é que ela contribui. Paralelamente, o Ministério ainda gera a aquicultura, porque do ponto de vista da sustentabilidade e do desenvolvimento atual em todo o mundo, no nosso planeta, a aquicultura afigura-se como a resposta que nós temos à necessidade da proteína animal de origem aquática, ou seja, para comer peixe, para comer camarão, para comer até caranguejos, neste caso até para introduzir na alimentação algas. A aquicultura tem sido chamada para dar o seu contributo. E então, como eu dizia, nós temos a pesca marítima, a pesca fluvial, a aquicultura e depois ainda temos um conjunto de responsabilidades sobre os recursos marinhos. Uma vez que somos nós que fazemos a gestão do espaço livre de todo o oceano e da água, onde tramitam, onde ocorrem recursos biológicos. E somos responsáveis pela manutenção da qualidade desses ecossistemas para permitir que esses recursos biológicos que são alvo da pesca, eles tenham condições de edibilidade, gosto, de proteína, para ir à mesa de todos os angolanos, com essa possibilidade. Então, o Ministério, ele não se restringe em si à pesca, mas ele abre-se para, filosoficamente, outras características, como é, por exemplo, a conservação dos recursos marinhos, a conservação dos ecossistemas aquáticos, dos recursos aquáticos nos rios, e traz-nos até agora a uma responsabilidade do ordenamento dos recursos marinhos e da orla costeira. Mas, Sra. Ministra, a ideia que a sociedade tem é que o Ministério das Pescas e Recursos Marinhos é mais para os recursos, quer dizer, para a pesca do que os recursos marinhos. Não, a ideia é errada. Exatamente. O que é que de facto tem ocorrido, ou deve ser feito, ou que será feito para que, pronto, não só a ideia seja alterada, mas que existam resultados mais significativos na área dos recursos marinhos? Nós temos feito, e posso até juntar essa sua necessidade de informação a uma outra que eventualmente me possa vir mais à frente fazer, mas eu junto, que é, se eu tenho que fazer uma gestão dessa
desse conjunto diferenciado, eu tenho que estabelecer, como eu lhe dizia há bocado, os três grandes momentos da cadeia de valor da pesca. E aí os nossos projetos estruturantes e que podem constituir até desafios, é logo olhar então o que é que nós precisamos de saber. É estudar, é saber exatamente o que é que nós temos, porque repare, para existir um desenvolvimento da pesca é preciso que haja recurso. Então nós trazemos centralmente uma necessidade de também arrumar tecnologicamente e administrativamente toda a parte técnico-científica sobre o mar. E trazemos como resposta o navio Baía Farta e o Instituto de Investigação Científica Pesqueira e Marinha, para permitir que efetivamente, e somos nós que trazemos então esse conhecimento sobre os recursos biológicos e sobre a oceanografia que temos nos nossos dias. Esse instituto, na sua, digamos, acepção da palavra enquanto instituto de investigação, ele estende-se também para a foz dos rios e os próprios rios, através de uma ciência chamada limnologia, mas que têm também estudos dessas regiões aquáticas dulçaquícolas. Então, ele vai trazer-nos um aspecto prático do que é que nós temos e o que é que nós podemos pescar, através das evidências científicas. Chegamos ao TAC e traz-nos depois também uma necessidade de olhar para estudos de outros formatos de desenvolvimento. Por exemplo, da aquicultura, trago-lhe outro projeto estruturante que é o AFAP2, que estamos a fazê-lo com o FIDA, que é o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento da FAO, da Agricultura e a Aquicultura. Essa FAP traz-nos também para 5 províncias do norte de Angola, traz-nos a possibilidade de nós consolidarmos um primeiro projeto que ocorreu muito mais pequeno, que foi para Luanda e para Malange, mas que agora nós alargamos para o Ige, para o Bié, para o Kwanza Norte e para Luanda. E vai trazer-nos outra vez o desenvolvimento de um conjunto de pequenas comunidades através de tanques escavados em terra, através de também tanques que vão ser não em terra, mas uns vão ser em metal revestido, outros vão ser em PVC, para permitir que determinada população seja atingida pelo desenvolvimento de produzir o pescado, de processar esse pescado e até de iniciar a comercialização com as melhores condições possíveis para estas populações do interior. Este é, portanto, já lhe estou no segundo projeto estruturante. O terceiro projeto estruturante trata-se de uma atividade que o Ministério faz, que é de fiscalização, quer seja preventiva, quer seja coerciva, quando está a acontecer. E essa fiscalização é também um projeto estruturante que nós estamos a fazer, trazendo dignidade para, não só para os nossos fiscais, mas acima de tudo dignidade para quem está no mar, dignidade para quem está a pescar nos rios. E eu falo em dignidade porque infelizmente ocorrem muitos atropelos das pessoas que se julgam ou empresas que se julgam um pouco mais espertos que os outros e que vêm de uma maneira absolutamente canibal atropelar, portanto, todo um conjunto de pesca
que nós temos tentado, com regras e com base na nossa lei 6A, que é a Lei dos Recursos Biológicos Aquáticos, estamos a tentar implementar. Ou seja, a fiscalização vem no sentido de apoiar os armadores que têm tudo legal e de uma maneira legal e cumprem as regras que lhes são imputadas, e, por outro lado, a gestão. Nós que precisamos de uma ferramenta de monitorização para ver, efetivamente, se isso está a acontecer. Portanto, nós temos esse projeto estruturante para a fiscalização, que tem vindo sendo arrastado ao longo dos últimos anos, mas que agora vai ter oportunidade de efetivamente ser implementado. E quando eu digo implementado, é atualização dos meios, dos barcos e de alguns meios de terra, é também atualização dos fiscais por via das suas idades e também de formação para os meios novos que vão ter. Depois temos ainda um conjunto de outras estruturas que vão efetivamente trazer melhor qualidade. E faço a ligação com o que eu disse atrás, que são portos de pesca. Se vocês forem pesquisar, vocês verão que eu confirmo aquilo que disse, ou confirmarão aquilo que eu disse há pouco sobre o número de portos estatais, porque o Estado é que tem que ser o intermediário entre aquilo que vem da pesca, e aquacultura, e a primeira venda. Então nós vamos trazer 4 grandes portos, temos já autorização para o fazer, um em Cabinda, porque urge fazer lá, a requalificação do Porto de Luanda, da Pesca Angola. Estamos sempre a falar de portos pesqueiros, do Kwanza Sul. Portanto, nós temos um terreno que foi uma ex-empresa da Pesquanza e que nós iremos, portanto, retomar com um porto oficial. E depois Moçambique. Porquê Moçambique, no Namibe? Porque efetivamente é uma zona de pesca muito rica, temos um conjunto de muitas embarcações que requerem que o Estado se imponha com um porto pesqueiro capaz e que possa trazer essa tal rastreabilidade do pescado. Já há prazos para o começo desses projetos? Estamos muito em cima dos acontecimentos. Eles saíram, vocês podem ver nos diários da República, saíram no início do mês, mas que estamos a trabalhar, já há alguma oportunidade em termos de OGE para o setor, e estamos a trabalhar, portanto, já temos toda a produção necessária da inscrição dos projetos. São os tais estudos prévios que garantem que os valores que são alocados para esses projetos tenham uma base de aferição matemática com os estudos, portanto, de todas as componentes da ciência que se precisa para fazer um porto. E pelo estudo que o Ministério está a fazer, isso custará mais ou menos quanto, esses 4 portos? Eles são, a execução deles. Têm um valor individual. Eles, no geral, eu já pensando que me fosse perguntar, mas vai no total, para uma construção entre 2 a 3 anos, é cerca de 286 milhões de dólares, onde estão diferenciados, por exemplo, por província, e cada província terá, segundo os estudos técnicos, o seu valor, que vocês verão bem discriminado na autorização que temos para a construção. Porquê que este projeto deve ser executado já?
o valor deve ser cabimentado já nestes projetos e não em outros. Por exemplo, que valores ou que importância têm estes projetos comparando com os outros que merecem este valor? Tem uma grande importância, quer seja do ponto de vista de monitorização e rastreabilidade do pescado, ou seja, garantir que efetivamente se consiga perceber o que é que efetivamente é pescado. Não sei se já ouviu falar, por exemplo, de transbordos no mar. Sim. Então isso acontece porque os portos ou eles são privados ou então eles não existem e depois não, o Estado quase que não pode obrigar a que determinados barcos venham fazer a sua descarga em ambiente propício, ou então pronto, há outros aspectos mais fortes até, se eu quiser assim definir, sobre os transbordos, não é só por isso. Mas nós queremos os portos agora, porque efetivamente, se olhar, mesmo na época colonial, os portos pesqueiros, eles estavam a ser reorganizados. Eu sou daquele tempo em que o porto pesqueiro de Luanda era em frente ao BNA e foi desativado e levado para outras localidades. O maior porto que ficou foi, por exemplo, este onde nós estamos, da Pescangola, que acabou por ser também ali uma posição do Estado de ter nacionalizado. E, portanto, nós temos, por exemplo, e ocorre-me agora a falar, o porto pesqueiro de Namibe se confundia com o porto comercial. O porto comercial foi expandido e o porto pesqueiro foi banido. Portanto, o que nós... Mas não é que seja feito, que haja algum formato de má gestão. É a evolução mesmo das regras que vêm a ocorrer ao longo dos tempos. São regras novas, são um conjunto de regras que Angola subscreveu, e uma delas, por exemplo, é a pesca ilegal não regulamentada e não declarada, onde obriga que Angola estabeleça portos pesqueiros e que faça o controlo de tudo que vem do mar em portos pesqueiros de Estado. E Angola subscreveu este acordo, que é o PCSMA, que é, então, um formato que a FAO fez para todos os países costeiros. A obrigatoriedade de os países terem um porto estatal. E isso faz com que, efetivamente, nós tenhamos, ao longo dos 1.650 quilómetros, portos diferenciados. Poderia perguntar-me, porquê só 4? Porque estamos a faseá-los. Do ponto de vista da sua execução, e porque Angola está a passar por um momento menos bom relativamente aos aspectos económicos do ponto de vista monetário, e que esses investimentos do Estado têm que ser parcimoniosos. E então é nesta perspectiva que estamos a trazer 4. Pergunta-me, e eu estou aqui a fazer já de jornalista, se estou satisfeita. Claro que não, queria mais, mas é o possível. E eu tenho que ter o discernimento, enquanto auxiliar do titular do Poder Executivo, de promover aquilo que é possível, dentro daquilo que nós temos possibilidades de fazer nesses próximos anos. Falando em querer mais, o setor das pescas contribui apenas com 3% para o total do PIB angolano. Com os recursos todos que Angola tem, recursos marinhos, digo, não há margem para se fazer mais? Sim, mas tem que pensar
em duas coisas aqui, para que nós possamos fazer mais. Os benefícios do ambiente, por causa de um conjunto de ações que estão a ocorrer no mar, ou mesmo em rios, naturalmente. E nós podemos chamar a isso alterações climáticas. Há muita gente que é cética, diz que não existe, mas existe. E nós vemos isso, que as alterações drásticas que ocorrem no meio marinho, elas também têm um poder muito, digamos, forte sobre a nossa capacidade de pescar. Isto é a grande nuvem que assola em todo o mundo. E depois há um segundo aspecto que faz com que nós não consigamos atingir um PIB mais alto, que se prende por um só conjunto que tem várias ramificações, que é a atividade humana. E essa atividade humana, também com ónus para nós, do ponto de vista da sobrepesca, ou seja, do excesso de barcos sobre os bancos de pesca, que é da nossa responsabilidade humana e não do estado do mar, dos ecossistemas, e para além desta sobrepesca, que é da utilização que os humanos fazem também do ecossistema, e que vai tudo isso concorrer para que no final de tudo haja menos pescado. Daí a oscilação da participação do PIB tem muito a ver com, primeiro, o impacto das alterações climáticas e depois o impacto do desenvolvimento, com tudo lá dentro no bolo. Se não vejamos, nós tivemos já um PIB muito alto, de participação das pescas muito alto, quando nós estávamos num TAC de 700 mil toneladas. À medida que foram avançando os anos, vê-se o decréscimo de 700 para 600, 600, 400. Hoje, este ano, nós passamos para um PIB de 200, um PIB, um TAC, obrigada, mas um TAC conservativo e não um PIB, um TAC, o PIB, e agora posso corrigir, acaba por ser a participação 17, 12, 24, tivemos 24, quando tínhamos o TAC de 700, participação 24%, e hoje vamos vendo que até já tivemos menos 3, ou seja, nem sequer atingimos o 0 ou 1% na participação do PIB. E isso ocorre mesmo por causa desses dois grandes fatores que podem ser perfeitamente desestruturados e analisados caso a caso. Mas, na realidade, a nossa ideia é a nossa participação, se ela for, como eu dizia há bocado, perfeitamente rastreável, nós iremos melhor definir a nossa contribuição, porque ela vai automaticamente aumentar. Eu sou sempre crucificada pelos jornalistas e até pelos meus stakeholders quando eu falo de valores, do que é que perdemos. Nós perdemos, não é um valor abstrato. Eu tenho os números comigo e tenho as, digamos, implicações. É muito fácil dizer que houve aqui um exagero, porque não se tem todo o entorno para fazer essa afirmação. E nós temos responsabilidade, quando lançamos um número, para dizer, se eu estou a dizer que nós podemos perder mais de 200 mil milhões de kwanzas mês, eu estou a dizer, porque eu perco não só, primeiro, pelo número por exemplo, os marinheiros, através dos empregos, que não é declarado. Logo,
perde-se do ponto de vista da ação social. Não têm segurança social, não declararam segurança social. Nós somos um dos setores que contribui muito para o emprego, portanto, que não é, digamos, eu até me falho agora o termo, são empregos precários. As leis mundiais até deixam que as pescas em todo o mundo tenham a possibilidade de contratação por períodos designados, 3 meses, 6 meses, e permite que os serviços sociais dos países possam fazer essa partição. Só aí nós perdemos muito. Depois nós perdemos também naquele transbordo que é muitas vezes feito de maneira errónea, mas que acaba por ser um meio de subsistência de uma cadeia de valor que não devia estar ali a existir. Eu posso dar-vos o exemplo. Uma embarcação vem do mar com o pescado, e há aqui uma regra que foi instaurada por via de eu não sei o quê, até quase que lhe dizia em francês, que eu não sei o quê, mas que foi instaurada que o peixe é dividido. Ou seja, o peixe que desembarca, muitas das vezes, porque desembarca em cais privados, ou mesmo que vá desembarcar nos cais estatais, ele já é dividido. Ou seja, se eu estou a pescar, a minha faina deu-me 5 toneladas, há pelo menos 1,5 tonelada que não é declarada, porque é dividida a equipa, pelos marinheiros, parado o barco no alto mar e é dado a uma chata. Estou a falar, por exemplo, de um semi-industrial. E, portanto, essas pequenas perdas, e eu não estou a dizer nada que não seja do domínio dos empresários. Os empresários sabem. Alguns deles me contam histórias. Puseram câmara, viram que parou no meio mar, vendeu a uma chata, ou então já está combinado. E todas essas perdas somadas dão isso, como também a pesca ilegal. Há muitos barcos que estão a pescar e que não estão cadastrados aqui no Ministério, nem vieram pedir uma licença. Eu posso lhe contar, há tempos, uma embarcação pediu para se movimentar. Todos os barcos de pesca que estão em determinada zona económica exclusiva têm que ter dos seus Ministérios das Pescas uma autorização. E veio um barco pedir. E nós já estamos aqui há 3 anos, já sei de cor os barcos porque eu autorizo. Eu não conheço esse nome. Senhores, era ilegal. Mas achava-se legal. De tal modo que, para mim não pecou, mas para ele pecou porque pediu-me para sair porque sabia que ia sair. Nós temos um grande ganho, que é a cooperação regional. A SADEC agora tem um centro de fiscalização e monitorização por satélite que foi implantada em Maputo. Já, pelo menos diretamente a mim, já recebi 2 pedidos de confirmação, a dizer que uma embarcação saiu de Angola que está a fazer transbordo, e mandam a posição, nós vemos no nosso software de monitorização, e nós taxamos. A fiscalização faz o processo, eu faço a notificação e passamos uma multa. Portanto, é nesse contexto
que eu dou esses números e que depois, hoje vocês não me vão ouvir dizer em número nenhum, porque efetivamente esta é uma oportunidade que eu quero ter no relatório depois de fim de ano e de dizer exatamente o que há em termos de sustentabilidade, que é também um termo que nós introduzimos aqui. Este conjunto de irregularidades é que causam perdas avaliadas mais ou menos financeiras avaliadas. Era o que eu lhe estava a dizer. Se eu lhe disser aqui agora, vai ver a reação. Vocês põem na parangona do jornal ou da ANGOP a dizer que causam e depois eu não consigo, não dou a resposta de desmistificação. Por isso é que eu dei esses exemplos, para somarem, para ver se, em termos didáticos, porque é também o meu papel pedagógico, de dizer que, efetivamente, nós, quando olhamos para a perda que o Estado tem, nós olhamos dessa maneira. Olhamos vendo em todos os lados onde é que se perde. Se eu tenho depois, por exemplo, um conjunto de armadores que se associam para usar a mesma infraestruturas, que é de um só, quando nós olhamos, há depois uma partilha da produção. Eu costumo sempre perguntar, e não vou duvidar da idoneidade dos meus armadores, são idóneos, mas aquela partilha, quem paga a AGT? Como é que é pago, como é que são pagos esses valores? Portanto, essas perdas são calculadas em termos de extrapolação do que ocorre, e daí eu ter falado em até 500 mil milhões, 200 mil milhões, que vai evoluindo. Mensais, anuais? No caso, os 500 mil milhões seriam já anuais e seriam só, por exemplo, para o setor, para a parte marítima. Os 200 mil milhões acabam por ser um pouco mensais e que acabam por também diferir um pouco entre mais o marítimo e depois um pouco o fluvial. E como é que anda a questão da fiscalização? Apresenta esses dados? Quando a fiscalização atua. Ali onde pode, atua. E atua, porque a fiscalização, o problema é, quando eu lhe digo que eu tenho mais de 138 pontos de descarga, onde só 60 são praias, quantas pessoas eu precisaria de ter fiscalização? É daí que nós estamos a organizar os locais de descarga, atualizar a fiscalização, mas acima de tudo permitir que a consciencialização de cada um dos nossos armadores seja ao nível de dizer, eu vou para a faina, até para a sua própria defesa, porque vai para o mar e às vezes os nossos pescadores nem sequer vão preparados para ir para o mar e às vezes perdem-se, vão parar porque não levam, vão parar em outras paragens, não levam os equipamentos de proteção individual, não levam comunicações. Mas a nossa atividade, voltando atrás, era também dizer a eles, vocês têm que avisar para onde vão, quando vão e quando regressam. Portanto, nós não podemos ficar à mercê de 3 dias depois os pescadores não vêm, ser a família a ir para a televisão dizer que desapareceram. Nesses 138 pontos, nós deveríamos estar presentes, e estamos a lutar para o estar, mas para acompanhar também a tal demanda que vai para o mar. Então, a escassez de recursos humanos nesse de sentido. Recursos humanos precisaríamos também. Mais ou menos de quantas pessoas para cobrirmos este fosso, digo? Eu talvez com um pouco com a minha veia também de gestão académica, quando se falamos em números, nós
precisamos ser muito responsáveis e assertivos. E de uma forma muito clara, eu diria que nós, para aí, entre 4.000 a 5.000 pessoas formadas nos diferentes ramos da educação e do ensino, nós estaríamos a precisar para acompanhar os 1.650 km². Mas não lhe estou a dizer que todo mundo trabalha no Estado. Não, eu aqui estou a pôr até as necessidades do Estado, são cada vez menores, e as possibilidades do Estado de pagar, mas também nós darmos quadros bem formados aos empresários, para permitir que efetivamente os empresários, nesse seu ganho financeiro, eles possam também contratar pessoas cada vez mais formadas nas ciências do mar. E aí nós fazemos até, e deixem-me introduzir-vos aqui um termo da economia azul, onde a economia azul traz essa consciencialização de nós fazermos uma, digamos, sintonia, ou acharmos aqui um meio termo para, em termos de agregação de valor de todos os órgãos que trabalham no mar. Ou seja, eu preciso de marinheiros, o Ministério dos Transportes precisa de marinheiros, a polícia, os órgãos castrenses precisam de marinheiros, os petróleos precisam de marinheiros, e olhar para esta capacidade técnica que pode ter um veio comum e pode ser específica depois para aquela área, e trazer então um conjunto de carreiras novas, que são as chamadas, se quisermos, esses neologismos de carreiras azuis, e que vão trazer o turismo, por exemplo. Lembrei-me, nós, com o advento do turismo que aí vem, o turismo de mar e sol, traz não só a necessidade do desporto, da juventude do desporto, associado a essas zonas de lazer, em que várias carreiras, que são muito carreiras de trabalho, possam agora ser também de trabalho, mas para lazer de outrem. Mas para as pescas, quer seja do ponto de vista dos marinheiros, das equipas de marinheiro, capitão, e chegar a esta estrutura, quer seja cozinheiros, porque os nossos barcos têm cozinheiros, têm camareiros, a saúde, enfermeiro, para os primeiros socorros, porque o capitão tem formação e que cumpre o STCW, que é o organismo internacional marinho que gera, a OMI, que gera essas questões todas, nos pede para ter, porque temos portos. Portanto, há aqui essa necessidade, então, de esse tal número grande, mas bem dividido e para todas as necessidades. E aí também dizer-lhe que este número até é um pouco aquém para depois do resto da cadeia de valor. Lembre-se que eu dizia, definida a cadeia de valor, estabelece uma série de patamares e estabelece também carreiras que têm que ser consideradas carreiras para os ter. E posso falar do processamento, por exemplo. Posso falar até da estrutura informal que temos nas nossas praias ao desembarcar, onde está os rapazes que fazem que escamam o peixe, que processam, as senhoras que vendem sem processar. Portanto, tudo isso precisa de ser efetivamente para as boas práticas, e a rastreabilidade também assim o solicita.
Senhora Ministra, podemos considerar que essa seria uma estratégia do governo de Angola para impulsionar a economia azul? Sim, é um dos pilares é a capacitação. E essa capacitação nós pretendemos-la fazer com as escolas escolas azuis, para aprenderem os meninos, os pequenos. Temos um projeto muito interessante que traz o mar para a escola e leva os meninos para o mar, por exemplo, como também a capacitação através da Academia Azul. Nós temos, por exemplo, instauramos já no Cefopesca, ali nos Ramiros, onde os cursos vão ser dados. Temos parceiros que são do ensino superior, por exemplo, a Universidade do Namibe, ou uma escola média de ensino médio, um complexo de ensino básico e médio do Helder Neto, também no Namibe. Nós temos uma escola na Baía Farta, uma escola básica do setor, e estamos a trazer o conceito a todos, para que efetivamente ninguém pode dizer que não soube, mas também não é só não saber. Nós não vamos permitir que as pessoas não saibam e que fiquem para trás. Há aqui a oportunidade de eu falar de uma estratégia do mar que existe, não sei se os senhores conhecem, mas aí nessa estratégia do mar, ela congrega o futuro que Angola quer para o mar. Obviamente, como estratégia, ela tem um tempo finito, que é em 2030, mas que ela nos abre esse caminho daquilo que eu falei há bocado, do ponto de vista do ordenamento costeiro, que estamos a trabalhar, mas do ponto de vista também da oportunidade de ser e pensar em oceanos, pensar no mar. Há países que já estão mais adiantados e já passaram de ensinar a literacia azul, a literacia dos oceanos, às populações da faixa costeira, e já trazem, como é o Brasil, por exemplo, esta literacia azul para as montanhas, ou seja, para o lado mais afastado do mar. E é efetivamente um dos desideratos que o Ministério também tem, que é de dizer a toda a gente que o mar apresenta-se com serviços de ecossistema que todos nós usamos, às vezes até sem saber, porque o oceano, os rios, o barulho da água, até em termos psicológicos, ele exerce a sua função. Senhora Ministra, são vários projetos. Eu gostava de saber, ou nós gostávamos de saber, qual o orçamento anual que o Ministério recebe do Orçamento Geral do Estado? Nós, neste ano, recebemos 200 mil milhões. Trabalhamos esses projetos de que lhe falei e, obviamente, conseguimos enquadrar estes projetos todos, por isso eu falei-vos com essa propriedade. 200 mil milhões em Kwanza? Em Kwanzas. E, na realidade, este ano está-nos a ser exigido mais parcimónia. Nós estamos a garantir que a incidência dos nossos projetos ela seja cumprida, mas estamos efetivamente com um futuro mais cauteloso a partir deste ano. Qual seria o orçamento mais adequado para a gestão de todos esses projetos e os futuros? O dobro, por exemplo, quanto mais nos derem, mais fazemos. Mas nós aqui não podemos fazer tudo que todos querem. Por isso é que há os programas, e os programas eles têm calendários para serem executados. Portanto, sinto-me satisfeita se eu mantivesse o orçamento deste ano. Mas terei que fazer o que se diz
que é o que se espera de um gestor, é que também possa gerir e ser capaz de gerir com menos valor. Senhora Ministra, quantas empresas o setor controla? Estamos a falar de empresas públicas. Sim, empresas públicas. Públicas, Sim. porque empresas privadas são muitas. Nós, empresas públicas, no momento, temos 3 que trabalham de forma mais direta. Uma é a Pesca Angola, que é a nossa empresa portuária, que ela tem o porto de Luanda e tem o porto de Tumbua. A outra é a Edipesca, as 2 Edipescas. A Edipesca Luanda, que está também ali na Boa Vista, e temos a Edipesca Namibe, que também estamos a estruturar e está no Namibe. Depois temos 2 empresas que estão numa situação muito aflitiva, que é a Pesquanza, que vamos já fechá-la definitivamente, já temos todas as peças para fechar, e todo aquele ativo no espaço da Kwanza Sul vai ser o novo porto pesqueiro do Kwanza Sul, que é em Portambuim. E depois temos uma empresa que era a antiga empresa que fazia compras, Inatip, que também está numa situação em que, por via de nós termos mudado de política económica, sair da economia de mercado, sair da economia planificada para a economia de mercado, a Inatip, do ponto de vista da sua ação, ela está parada e vamos reformular, em princípio vamos também extingui-la. Senhora Ministra, os atuais níveis de captura satisfazem a procura interna, digo, captura de pescado? Olha, isto é flutuante, sabe? Nós fizemos algumas medidas, até a veda, sabe que nós trabalhamos também com uma ferramenta chamada veda, que deixa que os mananciais sejam protegidos na época da reprodução e nos primeiros meses de vida. E do carapau, por exemplo, que a sociedade toda gosta muito, foram 3 meses, até 31 de agosto. A 1 de setembro começou a faina dos plágicos, do carapau designadamente, e tanto quanto eu sei pelos níveis de captura, a maior parte dos nossos armadores deve estar muito satisfeita. Têm estado com muito peixe nas suas câmaras frigoríficas, de tal modo que temos conhecimento que o valor de uma caixa de 20 quilos passou de 70 mil para 22 na última semana. Ou seja, o peixe que existe no momento no mercado está cada vez mais barato, porque temos a benesse de ter também um ano oceanográfico mais aprazível. Não sei se recordam, no ano passado havia limo, este ano o limo é vestigial, claro que ainda há, já ouvi dizer que já se detectou no sul, mas que permitiu que os armadores pescassem. E, portanto, vamos ver agora nas declarações, eles fazem essas declarações mensalmente. Este mês está a acabar, eu estou à espera que me informem, mas tanto quanto eu sei, a produção recomenda-se. A distribuição é que provavelmente ainda terá os seus desafios. Estamos a falar em quantidades, por exemplo? De pescado? Do pescado, sim. Do total. Sim. Olha, nós estamos muito próximo do TAC. Nós estamos próximo do TAC. Como é que, me pergunta, eu sei isso? Por causa mesmo da junção do valor das capturas, que nós chamamos os dados associados à pesca, que cada armador dá. E nós depois também juntamos, porque temos
não só a pesca extrativa, marítima e fluvial, temos a aquicultura, que é produção, e temos ainda o sal e um pouco o peixe seco, que é um peixe processado. E isto está quase já a atingir o valor do TAC. Estamos a falar, o TAC está 217, que foi um TAC conservativo. Toneladas. 1000 toneladas. 1000 toneladas. Mas este valor tem baixado, Sra. Ministra? Tem. Já foi mais alto? Já, então, eu disse-lhe há pouco, ele já teve, em 2014, para aí, nas 700 mil toneladas. Mas também não havia nem tantos barcos como há agora, e veja lá se conseguia pescar, mas também não havia tanta gente como temos agora. Vocês não podem descolar essa análise do aumento da população. Ou seja, com este TAC, efetivamente sabemos que a população não será toda alimentada, não poderemos ter aquele princípio da segurança alimentar. Quem quer peixe come peixe, quando, onde e como quiser, não é? Não cobra as necessidades, o nível de produção. No final não cobre. Mas nós somos tão conservativos que até ainda ajudamos a calibrar as apetências de exportação dos armadores, porque há solicitações de exportação. Nós é que tentamos calibrar para que efetivamente a oferta a nível nacional ela seja efetiva. A importação de pescado ainda é muito expressiva? Não. A importação do pescado ela é, e somos nós que fazemos a gestão, muito voltada para as grandes superfícies, no contexto da segurança alimentar e de pessoas que têm financeiramente possibilidades de comprar espécies que não são de cá e que vão para os supermercados. Todas as grandes superfícies aqui da nossa praça têm-nos solicitado. Paradoxalmente, o peixe mais solicitado para entrar em Angola é o bacalhau. O bacalhau seco, com curas diferentes, por um lado o mais graúdo vindo diretamente de Portugal e com uma expressão muito vestigial vinda da Noruega, com outro tipo de cura, e portanto são esses hoje, é essa a espécie mais, são duas espécies diferentes, mas é o bacalhau no geral que é o mais importado. Aproveitando o assunto, o consumo per capita de pescado em Angola é de quantos quilos por pessoa? 17 quilos por pessoa ano, não é? Está acima daqui da região. Da região. A SADC diz sempre, se nós olharmos para as pescas, quer da Namíbia, a Namíbia come pouco peixe, mas tem mais peixe que nós, quer da África do Sul, é muito, muito mais baixo. Nós gostamos mais. Falou em 17 quilogramas. E estamos nós já tivemos 20, valor atual, já tivemos a 20 quilogramas. Isso joga um pouco, há outros formatos que nós temos que ter. Mas isso acontece, Sra. Ministra, porque as pessoas passaram a comer menos peixe ou porque o mercado oferece ou reduziu a oferta? Tudo em jogo. Primeiro porque aumentamos o número de pessoas, a população cresceu, a oferta tem vindo a diminuir, o TAC mesmo tem vindo, mas também lembra-se quantos, estamos a falar de 50 anos, lembra-se do que é que vem até agora e quantos somos agora. É impossível que essa comparação não seja feita, mas também um pouco, se olhar um pouco, há também essa questão de, dentro desse crescimento da população, a diversificação das, como eu direi, apetências de nutrição. Uns gostam mais de frango, por exemplo, não me digam que usam mais o frango, que frango é mais barato, foi como foi dito, mas há essas apetências. Senhora Ministra, pode falar um bocadinho do Plano à Pesca, em que o peixe está
Como é que está? O Plano Pesca acabou por ser o nosso barómetro. Ou seja, o Plano Pesca é um programa que é feito para os empresários. E nós trabalhamos com os empresários, aliás, é, digamos, uma necessidade que temos sempre de continuar a trabalhar com eles e de garantir que quando o Plano Pesca efetivamente entrar em funcionamento, ele tenha essas amenidades que eu falei aqui. Ou seja, o Plano Pesca entra e não vai fazer nenhum porto. Então nós vamos preparar-nos para que efetivamente esses valores que o Plano Pesca define sejam postos à disposição dos empresários. Garante também à banca essa oportunidade que os empresários têm de ir à banca e lá, concertadamente, do ponto de vista das demandas que o setor bancário faz, eles possam estar aptos e elegíveis para tirar dinheiro. É isto. Pode falar um bocadinho do estado atual do setor salineiro? Só já para... Posso, sim, posso. Nós estamos a atravessar, e aí o nosso PIB até baixou um bocadinho, porque estamos a atravessar uma crise no sal. O sal, embora seja muito protegido por nós, porque nós já não deixamos a importação de sal, só fazemos a exportação. Importamos sal, e vou-lhes dizer muito vestigialmente, que são aqueles sais com naturezas diferenciadas. O sal para a hemodiálise, um composto de sal para a hemodiálise, para as máquinas de hemodiálise, porque aumentaram as máquinas nos hospitais e, portanto, nós ainda não temos esse sal com grau de pureza 100 para ir para as máquinas. Autorizamos, por exemplo, sal também com grau de pureza idêntico, por exemplo, para a indústria cervejeira, alguns tipos de sal muito diferenciados para a indústria dos sabonetes, sabões e detergentes, e portanto este, digamos, incidente que se acometeu agora no contexto do sal, que é a introdução de novas abordagens para a produção do sal, é que nos abrandou. Demos 6 meses para a reposição da ordem, e devo-vos aqui sempre dizer, em concertação com as associações, em concertação com os governos provinciais, estamos a trabalhar e temos visto que não só o número de empresas que se inscreveu para serem empresas a operar no sal aumentou, e agora quando... Aumentou para quanto, Sra. Ministra? Eu hoje assinei umas 20 novas números ou declarações de empresas, e não tenho bem ocorrente, mas elas eram umas 19 e acho que agora já devem estar numas 40 empresas que se inscreveram para serem produtoras de sal. O que nós estamos a fazer é uma abordagem para permitir que este tal princípio de utilização de lonas, mantas térmicas ou geotérmicas, para substituir o chão, para substituir a terra, elas façam dentro do preceito. Há vários países que os utilizam de maneira diferenciada, temos que licenciar e dar os aspectos técnicos dessas mantas geotérmicas para permitir que efetivamente se tenha um sal de qualidade e associado. O nível de produção nacional atual? O nível decaiu um pouco. Nós já produzíamos sal para o nosso consumo, produzimos ainda para o consumo, portanto, sal iodizado, e também produzimos sal em termos de consórcio para a indústria petrolífera.
Do ponto de vista dos números, estamos a falar de quanto? Eu devo-lhes dizer que nós estamos a falar de 200 mil toneladas para aí. Ao ano? Ao ano. E os níveis de exportação? Estamos a falar de que quantidades? Os níveis de exportação, também tivemos aqui um incidente, ou seja, que é a reestruturação da nossa fronteira. Nós temos um grande comprador, que é a RDC. E da mesma maneira que temos o problema com o peixe, tínhamos o problema com o sal, que é tanto o peixe como o sal saírem por caminhos não normais. E então agora estamos a trabalhar, quando o sal retomar, e agora também está na melhor época do sal agora, embora venha a chuva, mas tem mais sol, já não temos o cacimbo, estamos a trabalhar para que tudo se reponha no mais curto espaço, ou seja, vamos definir como é que queremos usar esse sal que é feito com mantas, como vão fazer, introduzir esse sal no nosso cadastro, separadamente, não separadamente, mas trabalhar com assertividade e trabalhar com responsabilidade para que efetivamente o sal volte a constituir, mesmo inclusivamente a entrada de uma fábrica em Benguela que vai fazer o sal mais, quer dizer, vai permitir que mais tarde se faça o sal mais puro, porque agora a fábrica vai fazer um componente que vai permitir, pelo menos a indústria das lixívias, dos detergentes, tenha já aqui a possibilidade de ter esse elemento no estado líquido para ir para a sua indústria. Portanto, é um percurso que nós estamos a fazer. A mensagem que eu deixo é que, na realidade, o Estado protege muito esta indústria do sal, e que nós chamamos indústria por causa das quantidades de produção, mas que verdadeiramente a indústria do processamento do sal, ela deve começar com o nosso input, mas com uma responsabilidade também associada ao Ministério da Indústria e Comércio, lá para o futuro, quando efetivamente deixarmos de só produzir, mas também transformar o sal. Deixar aqui essa mensagem de que o sal serve para 363 mil possibilidades e coisas que nós queremos. Não sei se falta mais alguma coisa. Podemos continuar? Não. Muito obrigada, Sra. Ministra, por receber a Angope e dizer que estamos antes de fecharem, eu queria deixar uma mensagem, porque eu vi, e vocês não me perguntaram, que há dos 541 trabalhadores da Idipesca. Sim, eu falei-vos da Idipesca, pensei que vocês fossem por lá a seguir. Não, a conversa foi decorrendo, mas depois recebemos aqui, não, deixa. Este é um tema que eu gostaria que vocês fizessem um pouco de pesquisa e que o escrevessem com muita responsabilidade. Isso é algo que ocorreu, de se olharem para isso, o motivo é muito real, mudança de paradigma da economia. É uma Idipesca Luanda que tinha, para além dos seus atuais 138 trabalhadores, mais esses 541 e mais outros. E que ela passa de uma empresa de economia planificada, não é? Agora para uma empresa que estamos a reposicionar no mercado do processamento. E nós só estamos a fazê-lo porque precisamos de trazer como medida de política a qualidade do processamento. Então, a determinada altura da história, em 1992, houve esse despedimento e que levou efetivamente a que
os 541 trabalhadores, eles não pudessem ser desvinculados de uma maneira mais correta. E foram a tribunal e ganharam. Mas ao mesmo tempo que eles ganharam e que a causa, dizendo que se lhes devia pagar a segurança social, a própria empresa em si foi entrando em dificuldades. E quando eu entrei, encontrei esse problema. E devo-vos dizer, não foi porque os próprios vieram estar connosco, mas foi porque eles fizeram um banner e foram para o 1º de maio fazer uma manifestação no dia 1 de maio, Dia Mundial do Trabalhador, no ano 2023. Foi o primeiro contacto que eu tive com esse problema. Então nós temos estado, dentro da nossa gestão, a reativar o problema com a responsabilidade que nos é incumbida. E o que é que sucedeu de lá para cá? Compromissos, embora tenham ocorrido interferências de agendas que são alheias a nós, mas assumimos o compromisso e temos estado a trabalhar. Mas reparem, eu não tenho como uma varinha mágica de condão de um problema que vem a ser arrastado de 1992, são 33 anos, em 3 anos resolver o problema. Não, porque o problema é essencialmente financeiro. Então, o que eu quero dizer, por causa das especulações, das desinformações e de má fé de algumas pessoas, nós fizemos um trabalho, sim, já com a Segurança Social. Terminamos em julho e inserimos cerca de 300 trabalhadores que têm toda a documentação feita e que permitiu inserirmos no INSS. Agora foi já dado um valor, e estou a falar dos vivos, porque reparem, 30 anos, muitos destes funcionários já faleceram. Temos já bem estabelecido com boletins de óbitos 200, portanto, 327, se não estou em erro, desculpem-me a imprecisão, que entraram, 200 que morreram e 78 que não sabemos, não temos nenhum documento para inserção no sistema. Ora, é um trabalho de responsabilidade que estamos aqui a fazer. O INSS já nos deu o valor e agora nós estamos numa cruzada de solicitar e arranjar esse dinheiro para contribuir com pelo menos 15 anos, que é o mínimo que o INSS recebe para poder dar o seu, digamos, contributo pós-vida laboral. O interessante é que esses 541 trabalhadores, encontramos 49 que já contribuíram porque arranjaram emprego. Então, em termos sociais, os sociólogos podem ver que, efetivamente, o Estado não, seja eu, podia ser outra pessoa, outro ministro, o Estado não fugiu da situação. Estamos a trabalhar, mas o interessante é que, embora seja só 10% deste grupo de trabalhadores, 49, afinal, arranjaram outros empregos e estão a contribuir. Ou seja, nós só conseguimos fechar esse processo em julho. E é interessante perceber
que mesmo que nós recebamos aqui nesta sala ainda os representantes, nós até neste quesito temos problemas. Porque uma das coisas que eu recebo dos representantes oficiais é recorrentemente a informar que o senhor fulano já não faz parte, já não representa, o cicrano já não pode, o senhor fulano... Eu recebo até filhos, advogados destes funcionários. E agora o que nós estamos a fazer é arranjar o dinheiro que o INSS nos disse para pagar. E a estratégia que eu encontrei, como o valor é enorme, a estratégia que eu encontrei é, pelo menos, pagar o INSS de duas formas, dividir em dois o valor e colocar os mais velhos. Qual é este valor? A senhora diz que é enorme, estamos a falar mais ou menos cerca de 400 milhões de kwanzas, um pouco menos, mas perto, e então nós precisamos de dividir esse valor, porque em termos orçamentais nós nem temos que arranjar formato de poder constituir ainda esta oportunidade. Estamos a trabalhar com os meus superiores hierárquicos do ponto de vista da equipa económica para poder dirimir esta situação. Portanto, nós não nos estamos a escusar, nós não podemos à velocidade e tendo em conta o tempo que este assunto vem sendo tratado, absolutamente não tenho varinha mágica para resolver o problema tão rápido quanto é possível. Mas as coisas estão mais claras, os assuntos já estão melhor encaminhados e quando for possível e tiver de ser, nós iremos honrar e fechar esse assunto. O Ministério das Pescas e Recursos Marinhos é o departamento ministerial auxiliar do titular do Poder Executivo, ao qual compete propor, formular, conduzir, executar, avaliar, controlar e fiscalizar a política de gestão e ordenamento dos recursos marinhos e das atividades de pesca, aquicultura sustentável, da produção do sal, pesquisa, experimentação e inovação tecnológica na área do mar, prospecção, uso, exploração e potenciação de recursos aquáticos de uma economia do mar numa perspectiva de desenvolvimento sustentável. Angola 50 anos. Preservar e valorizar as conquistas alcançadas, construindo um futuro melhor. Governo de Angola.